Ele trocou o casamento por uma amante. Ela sumiu. 2 anos depois, ele a queria de volta, de qualquer jeito. Quando o martelo caiu no pedestal, o som atravessou o salão como um veredito. Uma caixa vazia rolou no meio da mesa de leilão, como se o ar tivesse sido arrancado do corpo da mulher que a segurava. Sue permaneceu imóvel, a mão ainda pousada no veludo onde antes repousara o relicário de sua mãe. Não havia mais brilho, apenas olhares. Rostos alinhados em julgamento. Câmeras captando cada pequeno tremor nas pontas dos seus dedos. Do outro lado da sala, presidente Xi sorria como quem observa o resultado de um cálculo perfeito. Ao lado dele, Lin Hoquian ajeitava o vestido com a precisão de quem sabe que cada centímetro de tecido valerá promoção social, segurança, futuro. Ela era a filha da amante, a razão secundária que se tornara motivo principal, a pedra que, sem alarde, rachara a base do casamento de Sue. Sue sentiu o mundo se encolher na amplitude do objeto que agora pertencia a alguém que a humilhara. O relicário da mãe não era apenas joia, era promessa, memória, um fio que a ligava a um passado onde ainda havia dignidade. A mãe lhe contava histórias sobre aquela peça, pedaço de metal que havia atravessado guerras e fome, testemunha das noites em que a família remendava roupas e sonhos. Para Sue, vendê-lo ou perdê-lo era aceitar que tudo aquilo que resistira a tantos apriscos também pudesse ser arrancado por ambição alheia. Ela lembrou da mão da mãe, quente e firme, dizendo: "Nunca entregue o que te lembra quem você é." Não era por vaidade que Sue aferrara o relicário, era por medo de se dissolver num papel que não fizera por merecer, o de tábua de troca, acessório em negociações de honra. A negociação do relicário não fora acidental, foram o primeiro movimento visível de uma campanha que pulverizaria a sua vida. Fotos forjadas, recados anônimos, testemunhas surgidas de lugares vazios, pequenas erupções que, juntas, formaram uma tempestade. A família, apavorada com a possibilidade de perder prestígio, converteu-se em tribunal. Alguns pararam de chamá-la pelo nome, outros passaram a chamá-la de problema. O marido, que já fora apenas ausente, agora se tornara ativo na decisão de aniquilar sua reputação. Não por lógica, mas por escolha. Escolheu Lin Hoquian. Houve um jantar, na semana anterior ao leilão, que Sue guardaria em memória como registro do momento em que a casa inteira, os móveis, os quadros e o silêncio foram alinhados contra ela. O arranjo das taças refletia mais do que prata polida, ele refletia papéis, contas e cálculo. Presidente Xi chegou atrasado, como sempre, com a desculpa de negócios que nunca pareciam ter fim. Passou a mão na cadeira de Sue com o gesto de quem reconhece a presença por obrigação e não por desejo. Em frente aos convidados, alguns cúmplices, outros curiosos, Xi conversou calorosamente com Lin Hoquian sobre assuntos que não precisavam de confissões. Sobre como gestos precisos trazem sorte, sobre como certos vínculos salvam reputações. Em voz baixa, diante de Sue, Xi falou: "Há coisas que precisamos preservar, e há outras que precisam ser rearranjadas." A frase, dita num tom polido, soou como sentença. Sue não pôde acusar abertamente. A lei e a sociedade exigiam provas, e as provas lhe foram tiradas antes mesmo que pudesse pegá-las. A polícia chegou uma noite, às 4 da manhã, com uma ordem que parecia escrita por mãos que conheciam mais do que os fatos. Por desacato, disseram, enquanto mãos amigas se esquivavam e portas eram deixadas entreabertas. A detenção durou horas, suficiente para que algumas das pessoas que a defendiam sumissem ou parecessem incertas. No corredor de xadrez frio da delegacia, Sue tocou o relicário vazio dentro da bolsa e sentiu as costuras da sua vida arrebentando. Ao regressar, a família a recebeu com rostos fechados, como se seu retorno fosse apenas mais um problema a ser administrado. Flashback. Havia um verão da infância em que Sue, ainda menina, correra atrás de uma pipa numa rua de terra batida. A mãe a chamara da varanda com uma voz que agora Sue recordava como melodia. "Segura firme, filha, e nunca venda teu vento por dinheiro." Imagens de um lar pequeno, mas inteiro, cruzaram sua cabeça. Um almoço improvisado, a mãe soando risada enquanto contava como perdera um anel no rio e o recuperava semanas depois com as mãos azuis de frio.
Essas imagens eram agora o resto de um mapa que a mantinha ancorada. Se perdesse o relicário, perderia também o direito de lembrar-se da força daquelas mãos. Acontece que, para alguns, lembranças não pagam contas, nem garantem alianças políticas. Para o clã Sue, a família de Suo, a decisão foi tomar o que fosse necessário. O pai, homem de negócios que medira cada casamento em acres de estabilidade, chamou o encontro que decidiria seu destino. É hora de vender a nossa filha ao sul, decretou ele em voz baixa, com menos crueldade do que a convicção de quem acredita estar preservando algo maior. Há um marquês disposto a fechar 8 caixas de ouro em troca da aliança. Ele precisa de um rosto que traga sorte ao condado. Precisamos disso. Suo ouviu as palavras como quem escuta outra pessoa falar. A vontade de responder com algo mais que choro apertou sua garganta. Mas havia um corpo de interesses que a cercava, como ferragens. Amigos desapareceram, aliados enfraquecidos. O marido, que sabiamente escolhera a amante, passou a comportar-se com frieza calculada. Será melhor para todos, disse Xi uma noite, ao telefone, a voz plana como se estivesse discutindo uma aquisição. Era difícil argumentar com uma estratégia que se movia com a precisão de um xadrez de influência. A esposa que sumiu não sumira por vontade de ser invisível. Fora retirada, empurrada, negociada como mercadoria por aqueles que mediam valor em moeda e prestígio. O título de esposa, outrora decorativo, fora reduzido a uma peça de troca. Fique até o fim para ver se o amor se corrige ou se a culpa o destrói. Suo ouviu a frase de si mesma, como se a própria voz viesse de baixo, e decidiu que, no silêncio que se seguiria, encontraria um modo de não aceitar a narrativa que outros escreviam sobre sua vida. Os dias que seguiram ao leilão foram uma sucessão de pequenos ultrajes. Havia imagens postadas nas redes do noticiário, fotos recortadas com intenção. Suo em festas antigas, em momentos capturados fora de contexto, todas servindo para contar uma história que não era a sua. Foi dela, por exemplo, uma foto antiga em que aparecia sorrindo com uma colega de trabalho. Recortada, a imagem parecia comprometedora, e alguém acrescentou um rumor. Vozes nos corredores da mansão que a hospedava murmuravam sobre honra perdida. Bordados de fofocas atravessavam muros e jardins. O que restava de dignidade ia sendo corroído com a paciência de um gotejar. E então aconteceu o que havia sido calculado com frieza, o anúncio feito pelo clã Sue. Pelo bem da família, disseram em nota lacônica, Suo partirá rumo ao sul como noiva do jovem marquês Shen Tinglin. Que esta aliança nos traga a estabilidade que tanto precisamos. O anúncio foi uma sentença pública. Seus pertences foram catalogados com impessoalidade. Suas roupas, ditas inadequadas para a nova condição, foram trocadas por trajes apropriados para uma mulher que passaria a ser sorte de outra região. Aos olhos alheios, ela estava sendo protegida. A verdade era que estava sendo transacionada. Antes da partida, houve uma noite em que Suo voltou ao quarto onde crescera. Sentou-se na beirada da cama com a caixa de papelão que continha o que restara de sua vida ao redor. Havia cartas da mãe, algumas fotografias amareladas, um guardanapo com uma mensagem escrita por uma amiga de infância. Seja sempre você. Tudo aquilo parecia agora relicário de uma vida que havia sido desmantelada. Quando fechou os olhos, sentiu que perdia a própria voz, expulsada por vozes mais altas, por decisões que não fizera. Em segredo, Suo tentou encontrar apoio. Procurou uma prima distante que trabalhara com causas civis, mas foi recebida com desculpas e promessas de não se meter. Encontrou uma advogada que lhe assegurou com pesar que sem provas sólidas as chances de reverter a decisão eram pequenas e que qualquer confronto poderia converter-se em mais humilhação pública. A solidão que pesara parecia agora um fato calibrado. Enquanto isso, presidente Xi seguia sua rotina pública com uma fachada impenetrável. Em entrevistas, falava de negócios, do crescimento da empresa, de filantropia. Sua vida privada tornara-se um cofre, cuja chave fora entregue a Lin Hoquian. Ele a apresentava em eventos como um gesto de orgulho. Minha amiga e parceira, dizia,
com um sorriso que parecia ileso a qualquer acusação. Para a plateia, era o retrato do homem que havia seguido com a vida. Para Suo, era o símbolo do abandono. Mas o que ninguém naquela época queria admitir era que o abandono sofreu um processo que não era apenas racional. Era possessão. Possuir para Shi era sentir-se seguro, e Lin Hoqian encarnava uma promessa de segurança que Suo, por nascida e criada, não mais oferecia. As noites frias que ele passou depois da queda do casamento tinham menos a ver com culpa e mais com cálculo. Contudo, há momentos em que cálculo vira prisão. Na ausência, desejos antigos ressurgem, e o que se acreditara perdido torna-se um objeto desejado com intensidade diferente. Não mais por amor, mas por perda. A marcha de Suo rumo ao sul foi tão silenciosa quanto uma retirada estratégica. Um carro com vidros escuros parou sob a luz pálida de um amanhecer. Havia poucas pessoas para ver sua partida. Um parente, um mordomo que evitava os olhos, 2 jornalistas que faziam perguntas como quem espera por um espetáculo. Suo colocou uma mala no banco traseiro e por um instante pensou em fugir. Pensou nas estradas da infância, onde correr era liberdade, e teve vontade de desaparecer para sempre num lugar onde ninguém soubesse seu nome. Em vez disso, subiu ao carro, sentando-se como quem aceita uma camisa apertada, sem reclamar, sem dramatizar. Havia uma pequena carta escondida na meia-lua da mala, escrita com a letra trêmula da mãe. Seja sempre você. O caminho rumo ao sul levou-a por estradas que cortavam montanhas e vales. O mundo mudava de cor. A cidade grande, com seu concreto e sua pressa, ficava para trás. No horizonte, o verde e o terro se configuravam como promessa ambígua. No balanço do veículo, Suo ouviu o motor e pensou que a vida poderia ser uma sequência de viagens. Algumas escolhidas, outras impostas, e que talvez a única coisa que importava era como se entrava e se saía de cada uma delas. Shen Tinlin foi apresentado a ela numa estação modesta, num povoado de veredas e cheiros de terra molhada. Não era o retrato de um príncipe saído de quadro antigo. Era jovem, de expressão séria e mãos calejadas. Havia nele honestidade, não espetáculo. Ele olhou com algo que Suo não estava acostumada a receber: curiosidade gentil. Não havia júbilos grandiosos, apenas um aperto de mão firme e a oração silenciosa de que aquela aliança fosse mais humana do que mercantil. Shen Tinlin falara pouco naquela tarde. Havia na sua voz a notável ausência de ambição desmedida. Parecia um homem acostumado a ouvir mais do que impor. Onde eu for, será seu lar, disse ele com simplicidade. E Suo sentiu a frase como uma oferta, não de abrigo, mas de reciprocidade. Em sua vida anterior, gestos assim soavam como diplomacia. Aqui pareciam promessa de um cuidado sem cena. Ela queria acreditar. Não por pressa em substituir uma perda, mas por necessidade de reparar o próprio coração. Os dias iniciais no sul foram cheios de pequenos rituais. Aprendizados de etiqueta que nada tinham de extravagante. Caminhadas no pátio onde o novo marquês cultivava pequenas flores. Conversas que fluíam como riachos tímidos. Era cedo para falar de amor, e não era isso que se precisava. O que se via ali era outra forma de convívio, menos calculada, mais atenta. Shen oferecia espaço. Su, por sua vez, oferecia verdades encobertas em sorrisos breves. Por trás da cortina de eventos que a enviaram até ali, havia uma mulher tentando recompor-se como quem colhe retalhos. Enquanto o Sul tentava reconstituir-se, o mundo do Norte continuou a girar de modo que ela mal podia controlar. Notícias sobre o leilão, sobre fotos e mais fotos manipuladas, chegaram como folhas ao vento. E, em algum ponto entre as manchetes e o silêncio, algo mudou dentro de presidente Xi. Não houve uma epifania dramática no primeiro instante. Houve antes uma fissura que se abriu lenta e traiçoeira. As horas sem Sul foram medidos em reclames vazios. Ele descobriu, com a frieza tardia de quem descobre o valor das coisas quando não pode mais tê-las, que havia perdido espaço na própria vida que havia tentado redesenhar. No escritório, os números não lhe sorriam como dantes. Nos eventos, as palmas não enchiam o vazio do lado da cadeira que Sul ocupava.
Lin Hoqian, mesmo brilhante e sedutora, ocupava um lugar que não se conseguia replicar sem resistência. Havia uma história entre Su e Shi que as alianças falsas não apagavam. Havia, sobretudo, uma complexidade do convívio que se resumia em toques, olhos partilhados em longas noites, pequenas concessões de presença que não eram negociáveis. Shi começou a perceber isso de maneira aguda, não porque alguém o acusasse, mas porque o desejo de algo perdido se tornou obsessão. Desejo, quando nasce tardio, é uma fera diferente. Não pede gentileza, exige posse. E aqui mora o perigo. O homem que acreditara poder desfazer laços e reconstituí-los a seu gosto, não considerara que certas ausências inflamariam nele um fogo que não se apaga com simples palavras. Nasceu nele uma ambição mais primitiva do que antes, recuperar o que havia descartado. Recuperar por ele significava controlar. Recuperar por Su e por todos ao seu redor significaria enfrentar o homem que acreditava ter o direito de comandar corações. Na cidade do Sul, Su começou a perceber que a mudança não extinguia as raízes, apenas as remexia. Recebeu notícias por correspondência selada, cartas curtas do pai, instruções econômicas e, uma vez, uma fotografia sem legenda que mostrava presidente Xi sorrindo ao lado de Lin Hoqian, o relicário vazio preso agora em seu colar. Ver aquilo doeu. A imagem do objeto no pescoço do homem que a traíra foi como reconhecimento público do que já ocorreu em silêncio. Su fechou os olhos e sentiu que a perda se tornava algo mais do que ausência. Era a afirmação pública de aniquilamento. Mas Su também notou algo que muitos não perceberiam à distância. A mudança de Xi trazia com ela não só a determinação de recuperar, mas a capacidade de agir com desespero. Havia boatos de reuniões em que o tom subia, em que promessas de reaproximação eram feitas em voz baixa. Havia grupos que, por lealdade ou interesse, passavam a articular maneiras de trazer Su de volta. Alguns o faziam em nome do amor, outros em busca da segurança que a relação com Su proporcionara àquele clã. Seja qual fosse a motivação, o efeito era o mesmo. Um plano se delineava, e com planos, o perigo. Nas noites em que não conseguia dormir, Su escrevia cartas que não enviava. Colocava nelas toda a dor e todo o constrangimento, as razões para recusar o retorno a um lar em que fora tratada como propósito alheio. Em algumas frases, a raiva se misturava à curiosidade. Queria saber se o homem que a havia escolhido pela aparência e descartado pela ambição sofreria de fato. Queria saber se o arrependimento era legítimo ou apenas outra manobra. Se me quisesse de verdade, escreveu uma vez, a caneta tremendo, não teria precisado de provas para me manter. Essas cartas eram cápsulas de si mesma, depositadas em gavetas que se abriam apenas quando o vento soprava na direção certa. Enquanto isso, no norte, a cidade começava a cochichar com outra versão da história, a de um CEO que viera a perder algo que julgara insubstituível. O cheiro da tragédia pessoal misturava-se ao perfume de sucesso. Alguns simpatizavam com a história do homem que, no fim, parecia uma espécie de perdedor elegante. Outros, mais atentos ao contexto, viam mais escuridão nas suas ações. O que era claro era que a decisão que o havia levado a escolher a amante era agora a mesma que o empurrava a tentar reparar. E essa tentativa de reparo seria inevitavelmente cheia de sombras. Su, no sul, começou a sentir que o lugar poderia ser uma guarida. Shen Tenglin dizia pouco, mas seus gestos eram constantes. Um cobertor trazido na hora certa, uma visita ao jardim com uma interrupção para colher flores que sabia que Su gostava, uma simples xícara de chá entregue com calma. Ao redor deles, a rua tinha ritmo próprio, feito de vendedoras, crianças e velhos que sorriam sem pressa. Talvez ali, pensava Su, pudesse aprender a reconstruir a própria história sem a pressão de quem enxerga valor na conveniência. Ainda assim, havia cartas e fotografias chegando como pontas de gelo. Havia também rumores de que aquele que a deixara partira fundo e começara a desejar o que perdera com uma intensidade que doía. E quando a notícia chegou, primeiro como sussurro nas praças, depois como manchete, de que presidente Xi retornara, de que seus passos o levavam de volta para tomar posse de um que julgara perdido, Su sentiu um frio que nada tinha a ver com a geografia. Ela não sabia, naquele momento, até que ponto ele iria.
Não sabia quais forças seriam mobilizadas, que provas seriam manipuladas, nem que segredos curvos seriam usados para amarrá-la a um destino que não escolhera. Só sabia que o desejo do outro, quando nasce tardiamente, não pede permissão, exige. E isso, por si, era suficiente para provocar medo. No último crepúsculo, antes que ela deixasse para sempre a cidade que conhecera, Suô caminhou sozinha até a margem do rio. O vento lhe trouxe memórias em forma de fumaças queimadas, risos de infância, a mão da mãe, o relicário fechado perto do coração. O reflexo na água multiplicava seu rosto em fragmentos. Pensou em todas as formas possíveis de responder ao futuro que lhe era imposto. Poderia aceitar, poderia lutar, poderia desaparecer. Em silêncio, decidiu que não seria moldada apenas pelas mãos alheias. Ainda que não soubesse como, guardou na boca uma palavra que soava como promessa: autonomia. Quando a carruagem finalmente partiu na manhã seguinte, a cidade acenou com indiferentes e curiosos. A viagem seguia seu curso e Suô olhava pela janela como quem observa um filme onde já conhecia as falas. Lutou para não pensar no que deixava para trás e, ao mesmo tempo, para não idealizar o que encontraria adiante. Havia no rosto do jovem marquês que a escolhia uma mistura de afeição e dever. Isso não era exatamente liberdade, mas também não era simplesmente aprisionamento. No entanto, enquanto a carruagem recuava para fora da cidade, um homem permaneceu na varanda superior da mansão Xi, olhando até que o veículo sumisse numa curva. O tique de um relógio marcava o fim de um capítulo. O que ele sentiu naquela hora não foi apenas arrependimento melancólico. Foi a percepção de que algo que julgara descartável tinha se tornado de repente imprescindível. Um desejo nascia torto, com pressa e sem consciência ética. Ele queria Suô de volta, e não como antes, como peça numa composição meritória, mas como objeto de reparo próprio. Dentro da carruagem, Suô aparelhava em silêncio. Do lado de fora, o mundo mudava. E sem que ela soubesse, os mecanismos começaram a se mover. Cartas, aliados, conversas à meia luz, promessas sussurradas em quartos onde antes se discutiam lucros. O desejo de um homem e a determinação de uma mulher colocavam a história em curso. A próxima volta do destino dependeria de vontades, de estratégias e da coragem que ela encontrasse para manter sua escolha. A estrada estendia-se diante dela como uma fita incerta. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se olhar adiante com expectativa contida, não de redenção amorosa, mas de reencontro consigo mesma. E na cidade que deixava para trás, um sorriso de quem havia calculado demais se fechou como uma boca que perdeu o sabor da vitória. A partida não apagaria o desejo que nascia. Ao contrário, ele alimentaria planos. O que viria a seguir preparava-se. Uma rede de vontades e interesses se alinhava silenciosa, e Suô, por mais que desejasse, não sabia que já fora o centro de uma aposta que agora começava a cobrar o preço. Ela tinha uma decisão pela frente. Seria cúmplice da narrativa alheia ou tornaria sua própria história? A resposta ainda não estava pronta. A estrada continuou a enrolar-se atrás da carruagem como um rolo de filme que Suô não ousava pausar. À medida que o sul abria seus campos e cheiros, as notícias do norte não cessavam de alcançá-la. Cartas, recortes de jornal, sussurros que vinham por emissários discretos. Mas havia algo novo naquele fluxo, sinais de movimento do outro lado. Gestos que não pareciam apenas o afã de restaurar imagem pública, mas uma investida de quem acha que a vida alheia é extensão de sua posse. Presidente Xi tinha voltado e, com a volta, reacendera um plano que respirava por aparelhos. Xi retornou como quem entra num cassino sabendo as probabilidades. Ocultara seu desalento com números e agendas. Agora, a estratégia inclinava-se para uma corrida obstinada. Reuniões noturnas, chamadas secretas, promessas sussurradas a conselheiros e, mais perigoso, a convocação de leais que aceitariam tarefas sujas em nome de fidelidade e lucro.
Não tardou até que houvesse uma peça concreta, uma caixa de documentação retirada discretamente do arquivo do escritório, provas forjadas que, quando adequadas, serviriam para recriar narrativas convenientes. A cidade do sul, porém, não era tão ingênua. Shen Tinglin observava com olhos de quem aprende depressa. Não se apresentava como liberto de ambições. Sua postura era mais simples. O cuidado cotidiano tinha raízes e frutos. Nos primeiros dias, ele se limitou a construir rotina. Levou Suo para conhecer as pessoas que serviam a cidade, o padeiro que guardava o mesmo sorriso há 3 décadas, a senhora que costurava e sabia de toda a dor alheia. Pequenos gestos, repetidos, transformaram-se em linhas firmes numa tela que Suo começava a aceitar como sua. Ainda assim, receios a visitavam. Havia noites em que fechava os olhos e via o relicário vazio no pescoço de outro. Havia tardes em que a carta do pai parecia lhe pedir algo que ela se negava a dar. Nessas horas, Shen ficava em silêncio, respeitando o aposento dela como território de pensamento, não de exigência. Um dia, sem alarde, deixou na mesa um envelope com um bilhete curto. Quando quiser falar, eu ouço. Não havia pressa. Para Su, a ausência de pressa era muitas vezes a primeira prova de confiança que recebera em muito tempo. Enquanto isso, no norte, o desejo de Xi transformou-se em um emaranhado de tentativas. Primeiro vieram as estratagemas públicas, rumores sem assinaturas, colunas de opinião que perguntavam se o rompimento entre Su e Xi teria sido um erro, artigos sobre como o sucesso exigia sacrifícios pessoais. Quando isso não foi suficiente, passaram para o plano tangível. Reconquistar Suo pela via do constrangimento reverteu-se em trama para desacreditá-la novamente, agora com mais cuidado, mais ruído, com documentos que corroboravam acusações inventadas. Mas, exatamente quando Xi parecia ter tudo sob controle, 2 coisas fugiram ao seu cálculo. A lealdade de alguém que não era de sua confiança e a coragem de um grupo pequeno, porém decidido, no sul. Mai era a antiga copeira da mansão Xi, uma mulher discreta que vira mais do que deveria e guardara mais do que esperava. Trazera consigo o senso de culpa silencioso por ter participado, ainda que por medo, de acobertamentos que agora a corroíam. Numa noite, ao ver Suo partir, Mai fizera uma escolha: levar consigo um pequeno aparelho, um gravador antigo, onde havia captado, por acaso, palavras de um encontro entre o conselheiro de Xi e um corretor. Não eram provas completas de imediato, mas eram pistas. Um nome, uma referência a pagamentos e a instruções para ajustar imagens. Mai esperava o momento certo. O momento certo veio quando soube que Suo estava no sul. Em silêncio, Mai solicitou encontro com Suo através de uma carta entregue por um mensageiro imparcial. A convocação parecia arriscada, mas Suo, agora mais cautelosa, aceitou. Encontraram-se num pequeno café à beira da estrada de terra, lugar neutro, onde ninguém do norte se sentiria à vontade para armar algo sem ser notado. Mai chegou com as mãos trêmulas e colocou sobre a mesa um envelope com cópias de mensagens, um trecho de gravação e um pedaço de papel com anotações. Tudo era fragmento, mas somado formava um mapa de manipulações. Pagamentos a fotógrafos, um roteiro para um incidente de carro, contas que pagavam, literalmente, a fabricação de uma imagem. Suo ouviu em silêncio. As ondas de raiva não vinham como tempestade, vinham como marés, subindo lenta e inevitavelmente. Por que agora? Perguntou, a voz como se viesse de longe. Mai olhou para ela e respondeu. Porque não posso mais viver sabendo que fiz parte disso. Porque alguém precisa contar a verdade. A simplicidade da resposta era quase violência para quem dela se lembrava como cúmplice. Com as pistas de Mai, nasceu um plano cauteloso, não para destruir Xi, mas para garantir que a verdade tivesse chance de se apresentar quando necessário, e em público. Não era vingança, era prevenção. Procuraram então um velho advogado do Sul que, além de conhecer leis, possuía um apreço particular por justiça discreta. O homem aceitou ajudar por falta de apreço à impunidade e pelo simples fato de que acreditar na verdade ainda era um elemento que movia a vida de alguém.
Ele fez cópias, buscou testemunhas e encaminhou pedidos de verificação a órgãos que, embora lentos, funcionavam. Tudo precisava de prova, inclusive a dor. Enquanto isso, Xi acelerava. Movido por um desejo que misturava orgulho ferido e possessão, decidiu que a melhor forma de trazer Su de volta era cortar-lhe o espaço de escolha. Primeiro, tentou reconquistar com presentes públicos. Quando isso falhou, passou aos planos de intimidação. Um procurador no sul reportou a chegada de figurantes vindos do norte, homens de rostos fechados, com ordens verbais complexas. Eles rondaram a cidade, observaram rotas, timbraram encontros em tavernas. Ninguém oficialmente o ligou a nada, ao menos não ainda. A mudança do clima chegou à pequena cidade na manhã em que se anunciou o casamento. Não era uma cerimônia de luxo, era tudo aquilo que Shen e Su haviam permitido, um altar simples, flores do campo, mesas de madeira. Mas o afluxo de pessoas que suas circunstâncias atrairiam transformou a praça numa pequena arena. Havia curiosos, admiradores, comerciantes com luzes erguidas e, nas sombras, olhos atentos ao que poderia ser uma oportunidade de espetáculo. O convite oficial que chamou Xi foi feito de modo protocolar. Ele poderia, se quisesse, viajar ao sul e tornar público seu arrependimento com a pompa de sempre. Chegou rodeado de seguranças e de um silêncio tenso. Nem todo mundo estava pronto para a farsa. Quando Xi apareceu diante de Su, o tempo pareceu diminuir. Seus passos eram precisos, seu sorriso medido. Havia, no semblante dele, algo que não era mais apenas desejo, era exigência. Ele tentou retomar o tom diplomático, ofereceu palavras doces como moedas, mas Su já não era a mulher que aceitava ser comprada com gestos públicos. "Eu vim te pedir de volta", disse ele. "Errei. Não compreendemos que o que construímos tinha outro valor." Xi falava com a confiança do que acredita na eficácia das palavras. Houve murmúrios na multidão. Shen observou do lado do altar, a face rígida mas controlada, preparado para intervir se necessário. Su, por sua vez, sentiu as forças antigas puxando-a para a velha vida, mas algo nela resistia. As memórias das noites tristes, do leilão, do relicário vazio. Antes que a tensão crescesse demais, um homem da plateia, vermelho no rosto e com as mãos cruzadas na altura do peito, ergueu-se, um comerciante que, depois de ouvir rumores, procuraram os advogados do Sul e trouxeram notícias. "Há quem diga que as imagens são fabricadas", declarou, com voz que tentava ser mais do que boato. "Há provas de pagamentos." Um murmurinho percorreu a praça, e um segundo depois, Mai entrou com a gravação no bolso, seus dedos pressionando o aparelho como quem carrega uma bomba de verdade. Um grupo de jornalistas locais, à espreita de notícia, foi chamado. O advogado do Sul mostrou, em público e com cuidado, os documentos que Mai lhe entregaram. Eram fragmentos mais coerentes, replicações de transações financeiras, mensagens eletrônicas e o trecho de gravação onde se ouvia claramente a voz do conselheiro de Xi mencionando corrigir imagens e pagar pelo trabalho. Não era a totalidade do crime, mas era suficiente para trazer luz ao que antes fora sombra. Xi, ao ver as provas surgir, teve a face desfigurada por surpresa e raiva. Nas horas seguintes, os seguranças dele tentaram intervir, mas a cidade, inesperadamente, posicionou-se. Não por bravura tola, mas por recusa em ser palco da opressão do norte. Havia testemunhas prontas a falar. Havia documentos assinados. Havia pessoas que já sofreram humilhações e que agora viam na defesa de Suo a defesa de sua própria dignidade. Então veio a cartada mais desesperada de Xi. Ao perceber que a justiça poderia agir com lentidão, ele recorreu à força. Em uma noite anterior ao casamento, ou talvez nas primeiras horas da manhã do dia, um carro preto aguardou a entrada da pousada onde Suo havia descansado. Homens tentaram arrastá-la para dentro, com um objetivo que ninguém quis nomear abertamente. O pânico foi imediato, mas a reação também. Shen, alertado por um vizinho atento, correu para a pousada com aliados. Moradores, que já haviam sentido a presença incômoda de estranhos, vieram ao socorro. A tentativa de sequestro foi interrompida, sem que ninguém, nem Suo, nem seu novo marido, nem a cidade, aceitasse se render ao cinismo do poder. Não houve cena de violência detalhada.
O que aconteceu foi um confronto de vontades. Homens que achavam ter ordens desistiram quando viram que a população estava unida. Alguns foram presos por desordem, outros sumiram numa noite que ficou para sempre marcada nas memórias locais como a noite em que o orgulho do norte encontrou o chão do sul. Xi viu suas peças falharem. Havia cálculo demais, mas havia um cálculo que não contara. Pessoas com compassos de ação que não se encolhiam mais diante do poder. No entanto, a revelação pública e a interrupção do sequestro não seriam por si só o final. Em um conselho apressado de acionistas do Império de Xi, alianças foram revistas. Uma série de diretores, à medida que as notícias se tornavam públicas, começou a se afastar. Não por justiça, talvez, mas por medo de manchar seus próprios nomes. O processo de erosão do poder ocupou dias e semanas, com investigações formais sendo iniciadas e com executivos substituídos por membros que procuravam manter distância de escândalos. O resultado foi uma queda, não instantânea, mas progressiva de influência. Xi não foi exilado, mas viu a estrutura que o sustentava tremer. De volta à praça, o casamento seguiu seu curso. Não havia triunfalismo, mas havia uma decisão clara. Nada do que Xi oferecera agora podia reescrever a narrativa que foi escrita com sangue e silêncio. Suo entendeu que aceitar um pedido tardio seria validar um padrão de comportamento intolerável. No altar, diante das pessoas que haviam presenciado sua dor e sua reconstrução, ela fez algo simples e definitivo. Disse não ao homem que a tivera como peça. Sua recusa não foi escarnecedora, nem salvífica, foi firme. Eu não sou o que você perdeu, nem a reparação que você deseja, ela declarou, voz firme, olhos secos que não pediam compaixão. Sou quem aprendeu a exigir respeito. As palavras ecoaram com força. Em seguida, olhou para Shen com a seriedade de quem reconhece o cuidado que tivera. Não era gratidão vazia, era reconhecimento. O jovem marquês, com a calma que já fora traço seu, respondeu com um gesto que para alguns poderia parecer pequeno, mas para Su era imenso. Ofereceu-lhe a mão para prometer que ali estaria quando precisasse. O casamento foi consumado naquela tarde, com um silêncio celebrado, não de triunfo de um contra outro, mas de uma mulher que finalmente se reintegrava. A partir daquele momento, a narrativa tomou novas linhas. Xi, que dera passos para recuperar o que julgara ser seu por direito, encontrou-se sem privilégios que antes eram dados como naturais. Seu círculo de proteção se afrouxou. Lin Hoqian, por sua vez, teve sua posição reavaliada. Era tanto vítima quanto instrumento. A jovem se viu em meio a retóricas contraditórias, presente por escolha de outro, cedo inventariada pela própria ambição. Sua relação com Xi se desmanchou, não por moralidade alheia, mas por uma simples consequência. Quando a base é mentira, o castelo não aguenta a chuva. No decorrer das semanas, os arquivos que Mai trouxera foram analisados por instituições independentes. Houve investigações formais sobre as transações e sobre a origem das imagens forjadas. Pessoas que falavam antes por medo começaram a se abrir. Uma ex-assistente do setor de imagem, que recebera orientações dúbias, confessou em depoimento como se sentiu coagida a atuar com edições que danificaram a reputação de terceiros. Um fotógrafo que, anos antes, fora subornado para alterar ângulos e inserir narrativas, apresentou recibos que o ligavam à consultoria de imagem promissora de Xi. O efeito foi uma série de pequenas condenações morais que, quando somadas, mostraram um padrão. Xi deveria responder. Talvez juridicamente não no instante, talvez não com a rapidez que se deseja em dramas, mas socialmente estava marcado. Su acompanhou tudo com cautela. Não era vingança que buscava, mas a verdade. Viu o seu nome ser limpo aos poucos com o ar tarado de quem prova que algo foi roubado de si. O relicário, símbolo que iniciara tudo, foi reencontrado meses depois, enterrado num cofre que ninguém imaginaria. Não foi entregue como troféu. Foi encontrado por um funcionário arrependido que confessou ter escondido a peça a mando de alguém. Em público, quando finalmente o relicário foi devolvido a Su, ela segurou o objeto por um longo minuto, como quem reconhece que relíquias servem para lembrar não só perdas, mas também lições.
Não houve drama, houve aceitação. Em vez de um gesto de regressão, foi um gesto de reconstrução. Com o tempo, Shen e Su estabeleceram uma rotina que não se alimentava de promessa vazia. Trabalho, pequenas festas para vizinhos, conversas com familiares que, mesmo imperfeitos, aceitavam que haviam errado. A família de Sewell enviou pedidos de desculpas tímidos. Alguns nunca se desculparam, mas a verdade estava feita. Sewell aprendeu a aceitar ajuda sem que isso significasse perda de interlocução. Reaprendeu que escolher um amor não é a mesma coisa que ser comprado por um favor. Quanto a presidente Xi, sua trajetória após a queda foi de um homem que aprendeu, à força, a conviver com as consequências. Perdera não só a mulher, mas a reverência automática que outrora lhe havia sorrido. O desejo tardio que movera suas ações continuou a corroê-lo, agora acompanhado pelo isolamento que produz silêncio em salas de conselho e aplausos frios em eventos em que a presença dele era mais protocolo do que desejo sincero. Houve momentos de arrependimento verdadeiro, noites em que viu as fotos e compreendeu a sequência dos atos. Mas arrependimento por si só não reescreve vidas. Xi, que outrora acreditara no poder de compra para reparar, teve que enfrentar a lição dura de que nem todo prejuízo se conserta com promessas. A narrativa pública deu origem a debates maiores sobre o preço do status, sobre como o poder cria correntes invisíveis e sobre a coragem de quem, com poucos recursos, decide falar. O caso de Sewell inspirou outros relatos de mulheres que sofreram humilhações semelhantes, e um pequeno coletivo de apoio foi criado no Sul para orientar pessoas que precisassem de refúgio. Estas não foram soluções milagrosas, foram respostas humanas para problemas humanos. Em privado, Sewell escreveu cartas que nunca enviou. Havia ali fragmentos de reflexão, de momentos em que a raiva cedia espaço para a compaixão, não pelo ofensor, mas por si mesma. Não é que eu queira que ele sofra, escreveu em uma delas, mas que aprenda que não se pode transformar vidas em apostas. Assim, em seu diário, foi costurando uma vida que, embora marcada, não estava mais ferida ao ponto de não poder florescer. Meses depois, em um jantar discreto, Sewell encontrou Lin Roqian. Não houve gritos nem acusação solene. As duas conversaram com a honestidade de quem sabe que todas foram peões em tabuleiros alheios. Lin Roqian, com olhos cansados, confessou que também fora amarrada por promessas e que, quando viu o relicário ao redor do pescoço de Xi, compreendeu ter participado de algo que não queria. Fui encenada a pensar que carinho se confunde com segurança, disse ela, com a voz de quem quer reescrever a própria história. O encontro foi simples, uma tentativa de reconhecimento. Não foi perdão automático, mas foi um passo humano. A cidade que abrigara o Sul aprendeu a olhar com cautela para as riquezas alheias. O império de Xi continuou a existir, mas com cortes, reajustes, processos e um novo tipo de governança que, pelo menos por algum tempo, olhava para a reputação como fator de risco real. A última cena que se guarda é simples. Presidente Xi, sozinho, caminhando pelos corredores do que um dia supostamente seria seu reino. Su, entre flores no pátio. Shen, observando o horizonte com a paciência de quem sabe que amor consistente não é assunto de urgência. Não houve aplausos estrondosos, nem castigos espetaculares. Só as consequências que a vida devolve quando o poder é mal utilizado. Perda de confiança, isolamento e, acima de tudo, a constatação de que algumas coisas não se compram. Su tornou-se então o símbolo de uma escolha. Escolher dignidade mesmo quando o mundo pressiona para o contrário. E do outro lado, um homem que aprendeu tarde demais que desejar algo não basta para merecê-lo de volta. As portas do passado fecharam-se, não como cárcere, mas como proteção. O futuro, por sua vez, abriu-se com cautela e esperança. Se esta história te tocou, se há alguém à tona que precisa ouvir sobre dignidade e escolha, compartilhe. E acompanhe o próximo capítulo desta saga para ver de que maneira as consequências continuam a desenrolar vidas.